Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Aqui estamos toda quinta-feira, às 5 da tarde, para estudarmos as lições do nosso Mestre Jesus à luz dos princípios que formam o Espiritismo. E convidamos a você para estar sempre conosco. Mas se você não puder estar aqui diretamente, neste horário, você poderá depois assistir o vídeo do nosso programa no YouTube, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, como no canal Orientação Espírita. Nosso programa possui 4 blocos. Nós iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, as cartas de Paulo de Tarso. O terceiro bloco é dedicado a perguntas e respostas, e no quarto bloco nós temos áudio original de José Herculano Pires comentando uma passagem do Evangelho. Então, sem perdermos tempo, vamos colocar na tela a nossa apresentação. Eila aqui. Hoje nós vamos iniciar o tema O Homem de Bem, por isso que está aí, parte 1. É um texto de Allan Kardec, que está no capítulo 17, item 3. É o capítulo que tem por título Sede Perfeitos. Vamos, então, passar a palavra a Allan Kardec. Ele nos diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Bem, esta é a primeira parte do texto de Allan Kardec sobre o homem de bem. E é um texto muito profundo, mas que ele inicia dizendo o verdadeiro homem de bem. Ao iniciar o seu texto com essa colocação, Kardec está nos dizendo que existe o falso homem de bem. Porque senão ele simplesmente iniciaria o texto falando o homem de bem e assim por diante. E realmente Kardec tem razão, porque existem aquelas pessoas que aparentam ser do bem, mas que por trás de nós, na sua intimidade, na verdade, eles não são do bem. Por isso, Jesus, nosso mestre, disse que neste mundo existem muitos lobos vestidos com pele de ovelha,
como existem muitas pessoas cheias de podridão, mas que são pintadas por fora, por isso que ele colocou, né, que são túmulos pintados de branco, lindos e maravilhosos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porque são aquelas pessoas egoístas, orgulhosas, vaidosas e falsas, hipócritas, que podem aparentar bondade, caridade, humildade, mas que, na verdade, nada são em relação a isso. Por isso, então, Kardec vai nos trazer uma extensa lista de predicados, de características do verdadeiro homem de bem, e que estão aí nesse primeiro texto, né, essa abertura do texto de Kardec, e que já nos traz muitas coisas. Vamos aumentar aqui na tela, novamente, o texto, para destacar, olha só, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É aquela pessoa que interroga a sua consciência sobre seus atos e percebe que fez, sim, todo o bem que podia, que não deixou escapar a oportunidade de ser útil e que ninguém, em sua consciência, tem do que se queixar dele. Ou seja, o verdadeiro homem de bem é aquela pessoa que coloca em prática o ensino de Jesus, de somente fazer ao outro o que deseja que o outro lhe faça. Mais do que isso, o verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, confia em Deus, sabe que o acaso não existe e que nenhum peso é mais do que as nossas próprias forças. Por isso que provas e expiações estão de acordo com as nossas necessidades, com as consequências do que fizemos em vidas passadas. Mas, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro e sabe que de tudo pode retirar grandes aprendizados. E, acima de tudo, o verdadeiro homem de bem, ele é movido pelo sentimento de caridade e de amor. Esse texto de Allan Kardec, ele enseja muitos comentários, muitos estudos, e é por isso que lançamos esta obra aqui, O Homem de Bem. É um estudo que fazemos tanto desse texto de Allan Kardec, quanto também do texto de Um Espírito Protetor, com o título O Homem no Mundo. Nós mesclamos os dois textos e trazemos vários personagens para exemplificar o homem de bem no mundo. Allan Kardec, Francisco de Assis, Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Gandhi, Zilda Arnes, Chico Xavier e Anália Franco. Todos esses personagens compõem capítulos desta obra, junto a capítulos que estudam especificamente os textos. Esse livro, O Homem de Bem, você pode adquirir através do Clube de Autores. Anote, clubedeautores.com.br. Mas Allan Kardec continua o seu texto, então, passando novamente a palavra a ele. Vamos aqui aumentar aqui na tela. Muito bem. Continuando, então, falando sobre o verdadeiro homem de bem, nos diz Allan Kardec: encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa,
é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Bem, Allan Kardec, na continuidade do seu texto, está nos lembrando que o verdadeiro homem de bem age sempre pensando no bem dos outros e faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa de espécie alguma, sem aguardar a gratidão de quem está recebendo o auxílio e sem se preocupar com o que vai ganhar no depois da morte, porque sabe que o mais importante de tudo é ter a consciência tranquila do dever bem cumprido, da caridade realizada, do esforço em amar o próximo, superando preconceitos, discriminações, embora, e temos que reconhecer isso, não seja tão fácil neste mundo de provas e expiações, onde todos somos espíritos imperfeitos, carregando muitos vícios, muitas mazelas morais e dificultando, sem nenhuma dúvida, a vida dos outros. Mas o esforço é esse, de aprendermos a amar o próximo. Por isso Jesus foi muito claro: amai-vos uns aos outros. E para que não nos confundíssemos, ele se colocou como um modelo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, e lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus nos é apresentado como o guia e modelo da humanidade. Então, para sermos verdadeiros homens e mulheres de bem, pessoas de bem, precisamos colocar todas as nossas ações no campo do amor e da caridade, abstendo-nos de julgar o próximo. Sim, nós vamos reconhecer, sim, os problemas que existem, mas justamente para tentar auxiliar, nem que seja com a prece, quando a pessoa é refratária aos bons conselhos. E aí sim, nós estaremos dentro dessas características apresentadas por Allan Kardec sobre o homem de bem. Mas lembrando, esse é o início do texto de Kardec. Ainda tem mais coisas que nós vamos ver semana que vem. É isso mesmo. No nosso programa pós-carnaval, estaremos aqui para dar continuidade a este texto de Allan Kardec sobre o homem de bem. E, enquanto isso, você pode ter um estudo mais completo e se preparar através desta obra de nossa autoria, O Homem de Bem, que você adquire no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Fique ligado que nós vamos voltar a esse texto de Allan Kardec e vamos conhecer no próximo programa mais características do verdadeiro homem de bem. Mas agora já está na hora de iniciarmos o segundo bloco do nosso programa, que é dedicado a estudar as cartas de Paulo de Tarso. Já nos perguntavam onde essas cartas estão publicadas. Elas fazem parte do Novo Testamento. A Bíblia, ela reúne o Velho Testamento e o Novo Testamento.
sendo que muitas vezes o Novo Testamento ele é publicado à parte. O Novo Testamento traz os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, o Apocalipse de João e mais alguns textos. Então, onde se encontram as cartas de Paulo de Tarso? No Novo Testamento. E Emmanuel, esse nosso querido benfeitor espiritual, através de Chico Xavier, nos brindou com centenas de textos comentando os versículos das cartas de Paulo de Tarso. E hoje nós vamos estudar com Emmanuel do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 13, que é esse que está na tela. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Esse escrito de Paulo de Tarso é muito conhecido. E Emmanuel, então, vai, à luz do Espiritismo, desdobrar, então, esse enunciado de Paulo de Tarso para facilitar o nosso entendimento. O texto de Emmanuel está publicado no livro Ceifa de Luz, que é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, e compõe o capítulo 1º dessa obra, com o título Caridade do Entendimento. Vamos, então, à palavra de Emmanuel. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Bom, eis o texto, então, do nosso Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, no seu 1º capítulo, comentando esta fala de Paulo de Tarso, da fé, da esperança e da caridade. A maior virtude é a caridade. Por isso, o Espiritismo tem como lema: fora da caridade não há salvação. Emmanuel nos lembra que a caridade não deve atropelar aquele que está necessitando,
seja da caridade material, seja da caridade moral. Ou seja, ao fazermos a caridade, devemos respeitar a trajetória da outra pessoa. Devemos respeitar as suas crenças. Devemos respeitar o seu pensamento. Não devemos impor, em nome da caridade, as nossas ideias, a nossa doutrina. Por isso, no Centro Espírita, nós espíritas atendemos a toda e qualquer pessoa, independente de ter religião, de não ter religião, de acreditar ou deixar de acreditar em Deus. Porque reconhecemos que somos todos irmãos. Todos somos filhos de Deus. E precisamos trabalhar para destruir, acabar neste mundo com a injustiça social. E isso vai acontecer justamente a partir de nos movimentarmos pela caridade, colocando o amor ao próximo em ação. Porque aquele que ama o seu irmão não permitirá que ele fique em sofrimento, não permitirá que ele fique em penúria, porque os direitos são iguais para todos. É por isso que Emmanuel, no seu texto, que está lá no capítulo 1 do livro Ceifa de Luz, ele exalta a caridade, como o fez Paulo de Tarso. Obviamente que a fé, sim, sem nenhuma dúvida, ela é muito importante. A esperança nunca pode ser perdida, mas sem a caridade, a fé e a esperança ficam incompletas. Por isso, nos vem aqui Emmanuel para nos lembrar, aqui no parágrafo final, que ninguém está na ignorância porque deseja estar na ignorância, porque quer ser ignorante. Não. A maioria está na ignorância porque foi injustiçado pela sociedade humana. Não teve as devidas oportunidades. Ou porque andou realmente caminhando equivocadamente. Então, nós precisamos estender os nossos braços a essas pessoas que ainda não compreendem Deus, que ainda não compreendem a própria vida, a sua espiritualidade. Então, nós precisamos auxiliar. Se for o caso, com a roupa, o agasalho, o medicamento, o alimento, mas também com o ombro amigo, a palavra que edifica, a orientação moral. Porque exercendo a caridade, nós vamos extinguir neste nosso mundo a pobreza e a miséria. Mas para isso precisamos servir. Servir sem exigir nada de ninguém, nem de Deus, porque não existe maior glória do que servir. E como lembramos aqui no primeiro bloco do programa, Jesus, nosso guia e modelo, é modelo de servir. Jesus sempre serviu ao próximo, sempre se condoeu de todos, sempre auxiliou a todos. Por isso que dizemos que não há maior glória de servir com Jesus. Ou seja, através do Evangelho, colocando em prática os ensinos morais que o Cristo nos trouxe. É isso o que nós precisamos realizar. E esta fala de Paulo de Tarso está ligado ao texto O Homem de Bem, que iniciamos o estudo neste programa. Porque o verdadeiro homem de bem tem por divisas o amor e a caridade.
E Paulo de Tarso já nos lembrando disso. Fé, esperança e caridade. Mas a caridade é maior. A caridade é mais importante e é aquela que deve prevalecer na nossa vida. Então, Emmanuel encerra aqui o seu texto, lembrando que temos que servir sem mágoa, sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, de nada reclamemos, mas agradeçamos a Deus pelas oportunidades de colocar a caridade em prática. Receberemos, sim, muita ingratidão, pedradas, injúrias. Mas qual é o problema? Nossa consciência estará em paz. E, portanto, vamos continuar a nossa caminhada com Deus, rumo a Deus, para chegarmos um dia à perfeição. Então, tem razão Paulo de Tarso. Somente a caridade pode destruir o egoísmo. Somente através da caridade é que faremos o nosso crescimento espiritual. E é o que Emmanuel está aqui nos dizendo neste seu texto, que você então encontra no livro Ceifa de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira. O texto com o título Caridade do Entendimento. É o capítulo 1 dessa obra Ceifa de Luz. E, aliás, ter caridade no entendimento é da máxima importância, porque isso vai exigir de nós compreensão, tolerância, a ciência, continuando a servir, continuando a auxiliar. E lembrando que, como espíritas, nós temos a crença na imortalidade da alma, na continuidade da vida após a morte, que retornaremos ao mundo espiritual. E, portanto, as sementes de amor e caridade que lançarmos nas mentes e dos corações podem até não frutificarem nesta existência. Mas as sementes estarão lá, aguardando o momento propício, muitas vezes trazido pela dor. Mas então a semente finalmente vai encontrar o terreno propício, bom para germinar. Isso só poderá acontecer se a pessoa tiver as sementes com ela. Por isso, vamos trabalhar, vamos auxiliar, vamos promover a caridade e entregando os resultados a Deus, nosso Pai, porque Ele sabe de cada um de nós e Ele proverá aquilo que teremos que receber na continuidade da vida e nunca deixará de nos amparar e a todos os seus filhos. Vamos continuar o estudo da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, semana que vem. E aí vamos ver mais um versículo e mais um comentário de Emmanuel para o nosso entendimento e a nossa edificação. Com isso, então, encerramos o segundo bloco do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Então, nós vamos agora colocar ele aqui na tela, né? Novamente. Nós vamos nos despedir de Emmanuel, Chico Xavier e Paulo de Tarso para podermos entrar no terceiro bloco do programa, que é o bloco dedicado às perguntas e respostas. E, aliás, por falar nisso, você já enviou a sua pergunta? Não fique com dúvida em relação ao Evangelho e ao Espiritismo. Envie sua pergunta. Você pode fazer isso aqui pelo chat do programa, tanto no Facebook quanto no YouTube,
como pode fazer isso através do e-mail, que está aí, ó, olha agora no letreiro, marcosdemario@gmail.com. Envie sua pergunta e participe do nosso programa. Vamos, então, à primeira pergunta que selecionamos aqui para o programa. Ela vem da região serrana do estado do Rio de Janeiro, lá da cidade de Teresópolis, e foi feita pela Michele Corsetti. E ela pergunta: qual era a missão de Jesus aqui na Terra? Excelente pergunta, porque o Espiritismo tem uma visão muito diferente da visão do catolicismo e do protestantismo, ou dos evangélicos, como falamos aqui no Brasil. Nós espíritas reconhecemos que Jesus não veio lavar os nossos pecados, que Jesus não veio para nos levar, depois da morte, direto para a felicidade no reino dos céus. Não. A missão de Jesus aqui na Terra foi trazer para nós a lei de amor. Por isso, ele deixou muito claro que Deus é Pai, Pai de justiça, Pai de bondade. Por isso, ele também deixou claro que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas também nos conscientizou que devemos amar-nos uns aos outros. Também nos ensinou que devemos, em todas as circunstâncias, em todos os fatores, sempre exercer o perdão das ofensas. Também nos ensinou e demonstrou que, diante da agressão, da violência, seja ela material ou moral, nós devemos sempre retribuir com o bem. E foi além, porque também nos disse que não basta amar ao próximo, é preciso amar, inclusive, o inimigo. Todos esses ensinos são de ordem moral. E, portanto, o Espiritismo reconhece que Jesus, como guia e modelo da humanidade, o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós conhecermos aqui na Terra, ele veio cumprir a sua missão de revelar para nós a lei divina, que é a lei de amor, para que possamos nos conquistar, fazendo o autoconhecimento e a autoeducação, e assim, colocando em prática o amor, nos desenvolvermos espiritualmente, porque somos todos destinados à perfeição. Por isso o Espiritismo não utiliza o símbolo da cruz, da crucificação. Por isso o Espiritismo não diz que Jesus veio salvar a todos nós dos nossos pecados. Não, porque aquilo que fazemos no uso do livre-arbítrio, teremos sempre que dar conta, nós mesmos, seja aqui nesta existência, ou no retorno ao mundo espiritual, ou ainda na próxima existência. É a lei de causa e efeito. Então, a missão de Jesus aqui na Terra, como enviado direto de Deus, foi testemunhar para nós a lei de amor e a verdade sobre a vida espiritual. E lá no final, antes de retornar ao mundo espiritual, ele olha para os céus e, dirigindo-se a Deus, o que ele pede? Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E realmente não sabíamos. E ainda hoje, muitas vezes, não sabemos, ao desviarmos o Evangelho para interesses outros, mesquinhos, egoístas, deturpando os ensinos de Jesus.
Então, à luz do Espiritismo, a missão de Jesus foi inaugurar uma nova era na humanidade, a era do amor e do espírito. E é o que o Espiritismo, ou doutrina espírita, tem procurado resgatar já desde o seu lançamento em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Vamos então à segunda pergunta, que separamos aqui para o programa. Ela foi feita pelo Antônio Conte, que é lá de São José dos Campos, São Paulo, o Vale do Paraíba. Um abraço a todos de São José dos Campos. E ele pergunta: por que os judeus tiveram tanta dificuldade em aceitar Jesus? Bom, são vários fatores que explicam essa não aceitação dos judeus com referência a Jesus. Havia uma crença na época, e estamos falando de 2000 anos atrás, de que era chegado o tempo de Deus enviar o Messias, o Salvador do povo de Israel, que então iria submeter o Império Romano, expulsar as outras gentes da Palestina, a terra prometida, e que, na sequência, o povo de Israel, portanto, os judeus, iriam exercer o domínio do mundo, representando Deus aqui na terra. E eles aguardavam, então, que esse Messias viesse em toda a glória do Senhor, com todos os poderes que Deus haveria de lhe dar, e que num único golpe levantaria o povo judeu e derrubaria o Império Romano. Mas Jesus era um judeu pobre da região da Galileia, que era considerada uma região também pobre de Israel. Uma região que vivia basicamente da pesca, graças ao lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e do pastoreio, principalmente de cabras e outros pequenos animais. Jesus provinha da pequena aldeia de Nazaré e havia montado o seu círculo de discípulos na outra pequena aldeia de Cafarnaum. Então, quando Jesus começa a se apresentar como o Messias que haveria de vir, e assim ele é anunciado por João Batista, o precursor, os judeus, em sua grande maioria, e aqui nós temos que entender que são aqueles, principalmente da região da Judéia, porque existem várias regiões de Israel naquela época, né? A região da Judéia, a região da Samaria, a região da Galileia e assim por diante. Então, aqueles que eram principalmente da região da Judéia e que constituíam o grosso dos fariseus, dos saduceus e do sinédrio, o grande conselho religioso judaico, eles, quando olharam para Jesus, não puderam entendê-lo. E acharam que não seria possível. Como que um pobre de uma família de carpinteiros, vivendo com pescadores, vindo lá da Galileia, poderia ser o Messias? E apesar dos fenômenos extraordinários promovidos por Jesus, apesar dos seus ensinos morais profundíssimos, eles não conseguiram aceitá-lo como Messias. E por isso, tudo fizeram para derrubá-lo, para prendê-lo, para matá-lo, para que, então, eles pudessem se levantar contra o Império Romano. O que vão fazer, efetivamente? Mas Jerusalém, a capital judaica, vai ser destruída no ano 70 pelo Império Romano.
e os judeus serão dispersos, é a diáspora, a partir desse ano, por todo o império, e são proibidos de viver na Palestina, a famosa terra prometida. Então, o grande problema dos judeus na época foi o de acreditarem no Messias guerreiro, num Messias super poderoso, e não num Messias humilde e caridoso, que era Jesus. O que prevaleceu? Todos nós sabemos. Jesus. O que prevaleceu foi o Evangelho, que se encontra conosco até hoje. Então, trouxemos duas perguntas para o nosso programa e estamos aguardando a sua participação para aprendermos juntos através do Espiritismo. Não deixe de enviar a sua pergunta. Mas agora está na hora de abrirmos o quarto bloco do nosso programa. É aquele onde trazemos a palavra original de José Herculano Pires. É áudio original, lá do seu programa No Limiar do Amanhã, em que ele esteve à frente durante quase 4 anos, encerrando em 1974. Era um programa radiofônico. Ele ia ao ar todo sábado à noite pela Rádio Mulher de São Paulo, capital. E nós estamos trazendo para o programa os áudios da palavra final de Herculano Pires, nesse programa, quando ele comentava uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Romanos, capítulo 5, versículos 20 ao 21. Sobreveio a lei para que sobrasse a ofensa, mas onde sobrou o pecado, excedeu a graça, para que assim, como reinou o pecado na morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O advento da lei naturalmente trouxe, como Jesus ensinou em uma das suas passagens evangélicas bem conhecidas, trouxe um aumento de responsabilidade para os homens. A lei submeteu os homens a determinadas regras de conduta. E quando se fala da lei, está se referindo no Evangelho ao tempo da lei judaica, dos preceitos bíblicos, das determinações emanadas do próprio texto bíblico para o comportamento do homem no judaísmo. Todos estavam sob a lei, costuma dizer o apóstolo Paulo em suas epístolas. Todos estavam, portanto, regidos por uma lei que era imposta pela primeira revelação de Moisés, ordenando que as pessoas cumprissem tais e tais obrigações, principalmente nas sinagogas e no templo de Jerusalém. Ora, a lei trouxe consigo o pecado. Por quê? Porque antes da lei, aquilo que era pecado não era considerado como tal. Só depois que a lei estabeleceu isto não pode ser feito, é que então houve o pecado. Porque aquele que fez o que estava proibido pecou. É preciso entender então por que houve excesso de pecado. Mas o excesso de pecado trazido pela lei redundou em excesso de graça. Por quê? Porque antes do pecado não precisava haver a graça. Este é o raciocínio de Paulo. Antes do pecado não precisava haver a graça, porque se não havia pecado, não havia o que perdoar. Não havia nada que se precisasse fazer para salvar a criatura do pecado. Tudo era permitido nos tempos pagãos. Entretanto, no judaísmo muita coisa foi proibida. E a seguir veio o tempo da graça em abundância, que foi quando surgiu a revelação cristã.
O advento do Cristo trouxe para os homens a época da graça. O tempo da lei foi substituído, portanto, pelo tempo da graça. E por quê? Porque Jesus nos liberta da lei. Tudo aquilo que estava condenado na lei judaica foi liberado na lei cristã. A lei cristã é a lei da liberdade, porque é a lei da responsabilidade. Se a mulher adúltera, por exemplo, devia ser morta a pedradas em praça pública, Jesus, entretanto, impediu que fizessem isso. Por quê? Porque estávamos numa outra fase da revelação divina. Já não havia aquele pecado gravíssimo que fazia perder-se a alma. Havia o erro. Mas o erro podia ser emendado, podia ser corrigido. E a alma que errou podia acertar dali por diante. Então a graça de Jesus se consubstancia no seu perdão, o perdão que ele concede à mulher adúltera. Se não era possível aos judeus sentar-se à mesa sem lavar as mãos, porque isso era pecado, os discípulos de Cristo, entretanto, sentavam-se à mesa com eles sem lavar as mãos. E quando os fariseus observavam isto a Jesus, ele replicava que o mais importante era ter o coração limpo do que as mãos limpas. Era muito mais importante limpar o copo por dentro do que por fora. Todos os seus ensinos, então, nos mostram uma nova época com o cristianismo. É a época da graça. E a graça abundou em justiça, porque através da justiça nós conseguimos libertar o homem de todas as suas implicações do passado. A justiça de Deus, entretanto, é feita de misericórdia. Não é a justiça pesada dos homens, não é a justiça agressiva e esmagadora da criatura humana. Não, a justiça de Deus é feita e dosada pela misericórdia. Onde quer que Deus chame o pecador, por assim dizer, às contas perante o seu tribunal, ele o está chamando perante o tribunal da própria consciência do pecador. E está dando ao pecador as condições necessárias para se corrigir. Ele não quer a perdição de ninguém. Então podemos encontrar a vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo, segundo afirma Paulo nesse trecho da sua epístola aos Romanos. Encontrar a vida eterna de que maneira? Nós já somos eternos. Nós sabemos que o Espírito não morre. O que morre é o corpo. O Espírito sobrevive através da eternidade, portanto ele é eterno. Mas a expressão vida eterna tem nas Escrituras Sagradas do cristianismo e do judaísmo um sentido especial. Vida eterna quer dizer vida perfeita, vida divina e não vida humana. Porque o espírito pecador, ele tem vida eterna, mas ele vive em estado de trânsito entre a espiritualidade e a terra. Ele não entrou na vida eterna propriamente dita, porque ele está vivendo as vidas passageiras. É aquilo que o Kardec ensina muito bem no Livro dos Espíritos. Os espíritos passam da morte para o plano espiritual e de lá são obrigados a retornar à terra e encarnar-se de novo. Então ele está vivendo o ciclo das reencarnações, o ciclo de nascimentos e mortes. Ele está passando por vidas passageiras. Para atingir a vida eterna, ele tem de se libertar desse ciclo. E a libertação só vem no momento em que ele se aperfeiçoa o suficiente para não precisar voltar à encarnação, para viver no plano espiritual, para viver a vida eterna. É assim que temos de entender este trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, que nos traz, no programa de hoje, a mensagem da vida eterna que espera a nós todos. Bem, assim tivemos essa belíssima palavra de José Herculano Pires. E realmente ouvir Herculano Pires é uma dádiva, né? É realmente aprender muito, refletir bastante. E chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando, nosso programa vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador,
tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E você pode assistir o vídeo do programa depois no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita. Desejamos muita paz a você, que Jesus lhe abençoe, que possamos ter uma semana de realizações úteis, de progresso espiritual, envolvidos em vibrações de amor e de caridade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.